Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, nossa aula de arte de hoje, na verdade vou dar uma revisada com vocês e vou passar uma produção textual, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Semana passada, nós falamos sobre o movimento pré-rafaelista e o realismo. E o que a gente viu que aconteceu? Antes do movimento realista ou realismo se concretizar, nós tivemos um movimento que antecedeu ele, que ficou conhecido como pré-rafaelista. Foi o impulso para o realismo. E, desculpa, o que acontecia? Nós, como vimos na arte, a questão histórica, social, política e religiosa influenciou muito em muitos movimentos artísticos. Então, nós tínhamos períodos onde os artistas eles só poderiam pintar o que a Igreja Católica determinasse. Ou seja, eles só poderiam pintar temas religiosos. Ah, tia, mas eles eram obrigados a pintar assim? Não vou dizer propriamente que eles eram obrigados, mas como eles viviam naquela sociedade daquela época, eles achavam normal aquilo. Então, para eles, expor a arte deles, seja em tema religioso ou não, isso não importava, porque ele acreditava naquela crença religiosa também. Então, eles não eram forçados. E quando chegou um momento em que os artistas começaram a pensar diferente e tentaram a produzir uma arte que fosse de encontro às regras, à doutrina da igreja, eles não poderiam mais realizar tal atividade. Por exemplo, a dança, por ser uma linguagem artística que explora movimentos corporais, o que aconteceu? Na Idade Média, a música foi muito explorada, a pintura, mas a dança ela foi excluída e proibida de acontecer apresentações. Por quê? Começou acontecendo apresentações em festas religiosas, mas depois acreditava-se que seria um insulto, que era algo indecente, profano, que estava indo de encontro às regras da religiosidade das pessoas. E o que aconteceu? A dança foi proibida. E essa linguagem artística ficou por um tempo sem poder ser exposta. E o que aconteceu? No movimento pré-rafaelista, que antecedeu o realismo, os artistas eles se inspiravam em Rafael Sanzio, por isso que movimento pré-rafaelista, tá? Rafael Sanzio foi um pintor, certo? E ele teve alguns seguidores. Ele era um pintor renascentista, era italiano, trouxe para a pintura um legado que muitos seguiram. E alguns artistas começaram a se inspirar nas características das pinturas de Rafael Sanzio, certo? E ele era bem famoso, tá? Costumo dizer que são as tartarugas ninjas do Renascimento. É quando a arte renasce, ela sai do momento tão obscuro e a arte renasce, mas ela ainda renasce com resquícios, é óbvio, passou muito tempo num período onde a igreja, a religião ditavam muitas regras e os artistas continuavam em um ritmo que vinha ainda desenhando muitas cenas religiosas. E eu costumo dizer que as tartarugas ninjas do Renascimento, que é Rafael, Leonardo,
Donatello, e eles continuaram por um tempo ainda pintando cenas religiosas como a Santa Ceia, e depois eles foram se revelando em outras situações, tá? E acho que eu esqueci de falar de Michelangelo, tá? É Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello. Então, o que aconteceu? Essas pinturas tinham características, como a gente trabalhou a semana passada, das obras de Rafael Sanzio, que é do Renascimento, mas elas tinham algumas características próprias também. Elas tinham brilho e cor intensa, diferente das obras de Rafael, que eram cores mais claras, mais neutras. Eles tinham um olhar diferente para a figura feminina, o pescoço era mais alongado, os cabelos mais avantajados. Eles tinham atenção com as questões morais e sociais, porque esse momento coincidiu com uma turbulência na Inglaterra e eles faziam algumas críticas com a situação que a sociedade estava vivenciando em tal momento. E o que aconteceu? Isso foi um pontapé para o realismo. E o realismo é quando os artistas eles saem com o intuito de contemplar a natureza da forma que realmente ela é, o mais realista possível. Por isso que o nome realismo. Então, eles tentavam retratar a paisagem que eles iam pintar da forma mais fiel possível, certo? E o que aconteceu? Eles fizeram muitas críticas, porque se for um momento meio que turbulento, eles iam explorar o que eles estavam vendo de verdade e colocar em suas telas. Aí implicou algumas questões sociais, de exploração do trabalho, porque a realidade era retratada como ela é, certo? Então, o que acontece? Nós tivemos um movimento que deu uma acelerada ou preparou o terreno para que surgisse o realismo, que foi o pré-rafaelismo, e nós tivemos o movimento realista, ou realismo. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós já realizamos a atividade desse capítulo, mas eu quero que vocês façam uma produção textual. E como será? Vocês vão produzir uma narrativa, uma crônica, tá? E o que seria, quem está esquecido, que gênero textual é esse? Vocês vão produzir um texto de uma linguagem leve, de uma linguagem informal que é usada no cotidiano, sim, que pode ter um toque de humor, que tenha começo, meio e fim, que vocês podem ser apenas narrador, que é considerado narrador observador, só narra a história na terceira pessoa, ou um narrador personagem, que vai estar contando a história e participando, ou seja, na primeira pessoa. E vocês vão utilizar o realismo, os acontecimentos real, o que aconteceu, vocês vão usar e criar uma narrativa de um acontecimento do cotidiano que poderia ser retratado em uma pintura realista. Ô tia, eu posso criar uma crônica onde eu falo de um pintor e esse artista vai pintar uma tela falando de determinado assunto que está acontecendo? Pode. Pode ter falas? Pode, mas tenta economizar nas falas, tá? Não explorem bastante falas, não. Pode ter falas, sim. Lembre-se que tem que ter começo, meio e fim. Não me venha com um único parágrafo que não é um texto, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar expor
uma história, vocês vão fazer uma narrativa, e o que é uma crônica, né? Vou falar para vocês novamente. A crônica é uma narrativa de uma história do cotidiano que aconteceu ou que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, vocês podem citar uma história de um pintor. Aí, lembre-se, realista, tá? Esse pintor, ele vai tentar retratar nessa obra dele, um exemplo, justamente o mais fiel possível o que ele observou, tá certo? Era isso que os pintores realistas faziam. Eles retratavam a paisagem como ela era, certo? E, óbvio, com os temas, as questões sociais eram muito importantes para os realistas. Eles faziam críticas através da arte. Então, vocês vão fazer isso em texto. Simples, não é? Tia, quantas linhas? Eu não vou determinar. Eu só digo para vocês que o texto tem que ter começo, meio e fim. Ele pode ter um toque de humor, ele pode ser numa linguagem informal, que a gente usa no nosso cotidiano. Vocês podem ser um narrador personagem, ou seja, participar da história, ou ser apenas um narrador observador. E vocês vão utilizar o realismo como ponto principal. Um pintor realista e o cotidiano desse pintor, um dia desse pintor realista. Ele viu uma cena e ele vai pintar. Vocês vão fazer isso em texto, tá bom? Depois que vocês terminarem, quem for digitar, salva em PDF e me envia. Quem não for digitar, de caneta. Escrevam um texto de caneta e enviem para mim, tá bom? Um beijão de tia Jaque. Boa produção textual. Bom dia para vocês como cronistas. E arrasem na produção textual de vocês. Lembre-se sempre que a entrega da atividade de vocês, a visualização, o assistir da aula conta como presença, a entrega da atividade conta como presença e como nota. Eu anoto tudo. Não passa nada despercebido, tá bom? Então, boa produção, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.